Há momentos na vida em que nos sentimos perdidos, como se estivéssemos em meio a um vazio sem forma. É aquela estranha sensação de que o chão que sustentava cada passo está desaparecendo, enquanto um novo ainda não surgiu. O que antes parecia claro, de repente, se torna confuso. Planos cuidadosamente construídos começam a ruir. Pessoas próximas se afastam. E por mais que tentemos segurar a antiga realidade, ela escapa suavemente por entre os dedos. Não é uma perda abrupta, mas uma erosão lenta. É o desconforto de estar num limbo, num espaço de transição onde o passado já não oferece segurança e o futuro ainda é um mistério. Se você sente esse vazio, esse peso da incerteza, saiba que não está sozinho. Esse sentimento não é um erro, nem um desvio no seu caminho, mas um sinal de que algo muito maior está se movendo. A vida que você conhecia não está apenas desmoronando, talvez esteja sendo preparada para dar lugar ao novo. O que torna esse período tão desafiador não é apenas o desconhecido que ainda não chegou, mas também o desapego do que está partindo. O que parecia sólido e confiável começa a falhar. Pilares que sustentaram sua existência, relacionamentos, carreira, projetos de longo prazo, começam a rachar. É nesse instante que a realidade, tal como você a conhecia, torna-se irreconhecível. Essa experiência é universal. É o trabalho que já não desperta sentido, mesmo trazendo estabilidade. São amizades que silenciosamente se dissolvem. É uma crença que por anos orientou sua vida, mas que já não se encaixa com o que você sente. É como se o universo fosse retirando peça por peça do quebra-cabeça que você passou a vida montando. E isso naturalmente assusta. O mais intrigante é que esses colapsos começam de maneira sutil, como uma insatisfação persistente, uma ausência de alegria que conquistas externas já não conseguem. Você alcança metas, mas a vitória é breve, quase vazia. Isso não é ingratidão, mas o chamado do seu ser interior, mostrando que as antigas bases não sustentam mais quem você está se tornando. Resistir a esse processo é natural, mas também doloroso. Tentamos reparar os pilares, forçar relações a voltarem ao que eram, ou nos agarrar a carreiras que já não nos nutrem. Fazemos isso porque acreditamos que nossa identidade e segurança estão presas a essas estruturas, mas a vida tem sua própria inteligência e sabe quando algo já cumpriu seu propósito e agora impede nosso crescimento. O que parece um desastre não é acaso. As coisas não estão simplesmente caindo aos pedaços, estão sendo desmontadas com precisão para que algo mais verdadeiro e alinhado possa ocupar seu lugar. Esse é o primeiro sinal de que uma reorganização profunda está em andamento, não para puni-lo, mas para prepará-lo para uma realidade mais conectada ao seu eu verdadeiro. O que a mente chama de caos, muitas vezes, é apenas uma etapa essencial de um processo maior. Nosso cérebro busca padrões, controle e previsibilidade. E quando esses elementos se dissolvem, a resposta natural é o pânico. Concluímos que algo deu errado. Mas o universo opera com outra lógica. Não se preocupa com nossa zona de conforto, e sim com nossa evolução. Nesse olhar mais amplo, o caos é apenas o sinal de que a velha ordem está sendo desfeita para dar espaço ao novo. Pense na semente. Do lado de fora, ela parece morrer no solo úmido, mas é justamente em sua desintegração que encontra o poder de germinar e se transformar em algo maior. Assim também é conosco. A dissolução é o início da transformação. Fomos ensinados a temer a incerteza e a associá-la ao fracasso. Mas e se o que você está vivendo não for fracasso, mas uma travessia? E se não for punição, mas um impulso em direção a algo muito maior? O caos que você sente pode ser visto como um canteiro de obras interno, onde antigas estruturas são demolidas para que novas fundações possam ser erguidas. E como em qualquer construção, o processo é barulhento, confuso, raramente suave. O sofrimento nasce da resistência,
da tentativa de segurar o que já está partindo. A mente teme o vazio, mas a sabedoria desse processo sussurra para soltar. O que parece perda pode ser libertação. O que parece fim é apenas o início de uma transição para algo muito mais alinhado com o seu verdadeiro caminho. E isso nos conduz a uma pergunta ainda mais essencial. Por que essa reorganização está acontecendo agora? Existe um motivo específico para que sua vida, neste exato momento, pareça estar sendo virada de cabeça para baixo? Se a confusão externa é apenas o reflexo de um movimento interno, então a questão natural que surge é: qual é a lógica por trás disso? A resposta é simples. Tudo aquilo que já não ressoa mais com a sua essência está se afastando, e o universo reconhece. Muitas vezes, esse processo ocorre porque sua energia está se expandindo, mas as estruturas que o cercam permanecem rígidas. Imagine um rio. Se o leito é estreito demais para a força da correnteza, a água inevitavelmente transbordará, rompendo as margens para seguir seu curso natural, mais forte do que qualquer barreira. Assim também acontece com sua alma. Ela é ampla demais para permanecer aprisionada em formas que a limitam. O que parece um desastre pode ser, na verdade, a remoção do que já não serve para abrir espaço ao que está por vir. Essa desconstrução é um passo fundamental em direção à sua plena realização. Aqui está a grande ironia. Nossas vidas estão sendo reorganizadas porque pedimos por isso. Talvez você tenha solicitado mais paz, mais propósito, mais autenticidade ou alegria. O universo está respondendo ao seu pedido, mas não da maneira que você imaginava. Em vez de entregar tudo de forma organizada, ele limpa o espaço, remove o que bloqueia o novo e prepara o terreno para que a próxima fase possa florescer. Essa é uma resposta real às suas orações, ainda que no início seja difícil compreendê-la. É sincronicidade em movimento. A dor que sentimos nesse processo não vem do caos, mas da resistência, do atrito entre quem estamos nos tornando e aquilo a que ainda tentamos nos agarrar. Mas o universo não nos abandona nesse caos. Ele nos refina através dele. É por isso que muitas vezes sentimos que tudo está desmoronando, porque na verdade está sendo reorganizado para que uma realidade mais autêntica e alinhada com os desejos profundos da alma possa emergir. E a primeira lição desse processo é clara: deixar ir. Mas o que significa de fato soltar? Muitos pensam que se trata de desistir, de abandonar o que importa ou de se tornar indiferente. Essa é uma visão superficial. Dentro do contexto da transformação, deixar ir é um ato de profunda confiança, é reconhecer que o apego é a principal fonte de resistência ao fluxo da vida. A dor não vem da perda em si, mas do apego ao que se foi. Soltar não é perder, é libertar-se do peso que já não serve. É por isso que o desapego, tão presente nas tradições espirituais e filosofias orientais, é visto como um caminho de libertação. Quando algo sai de nossa vida, não é o que falta que machuca, mas o apego que tínhamos àquilo. Criamos identidades em torno de papéis, pessoas e planos. Quando esses pilares dissolvem, sentimos como se parte de nós desaparecesse. Mas, na verdade, o universo está apenas removendo camadas de ilusões, revelando sua essência, algo vasto, inquebrável e eterno. Esse processo pode ser doloroso, mas nunca é por crueldade. Sua vida está convidando você a um desapego sagrado. Abrir mão da necessidade de controle, da obsessão com resultados específicos, da fixação em um único caminho. Enquanto nos agarramos ao que não ressoa mais, a energia que poderia estar criando o novo permanece presa em sustentar o velho. O atrito que sentimos é justamente o choque entre quem fomos e quem precisamos nos tornar. Aquilo que antes oferecia uma sensação de segurança agora se transforma em barreira. Soltar, então, é um ato de coragem. Confiar que o que é verdadeiramente seu nunca poderá ser perdido. A vida está realizando uma limpeza energética, retirando os excessos
para abrir espaço para o alinhamento. Talvez você tenha pedido propósito e o trabalho que seguia apenas por obrigação tenha desaparecido. Talvez tenha pedido paz e relações conflituosas tenham sido afastadas. Essas são respostas diretas às suas intenções mais profundas, manifestadas através da remoção do que bloqueava o caminho. Deixar ir, portanto, não é se tornar frio ou indiferente, mas livre. É permitir que nova energia entre em sua vida. Ao parar de lutar contra o que está sendo levado, você cria espaço interior. Não um vazio ameaçador, mas uma janela para novas possibilidades. Esse espaço torna-se fundação sólida para a reconstrução. É a ausência que prepara terreno para a presença do novo. E nesse espaço de liberdade, surge uma voz que antes era abafada, a sua intuição. Ela não fala através de lógica ou provas concretas, mas de uma sabedoria inata, expressa em sinais sutis, um impulso para estar em determinado lugar, uma calma profunda diante de uma escolha ou um incômodo que revela que algo não se encaixa, mesmo que pareça perfeito no papel. É a energia respondendo antes que a mente compreenda. O desafio, então, é aprender a confiar nessa nova forma de orientação. A mente quer planos, garantias, resultados imediatos. A intuição, por outro lado, pede entrega e sensibilidade. Mas é nesse espaço de silêncio, onde as certezas externas se desfazem, que finalmente se pode ouvir com clareza a voz que sempre esteve dentro de você. O silêncio que se instala após o colapso dos antigos pilares é o terreno fértil onde a voz interior pode, enfim, se tornar a única fonte de luz. E essa luz tem nome: intuição. Seguir a intuição não significa rejeitar a razão, mas reconhecer o seu verdadeiro lugar. A lógica é a ferramenta que executa, mas a intuição é a bússola que aponta a direção. Ela nasce da sensibilidade em perceber o fluxo natural da vida, sentir quando os caminhos se abrem ou se fecham, e confiar que existe uma inteligência maior orquestrando sua jornada. Essa confiança não é cega, mas enraizada em uma conexão íntima com o seu eu mais verdadeiro, aquela parte de você que conhece o caminho, mesmo quando não o enxerga. E é justamente essa entrega, a intuição, que dá início a uma nova etapa. A reconstrução que já se move em silêncio dentro de você, aguardando o momento certo para se manifestar no mundo externo. O que muitos não percebem é que, enquanto o cenário ao redor parece ruir, um processo de reorganização já está em curso. E esse processo não é passivo. Não é esperar que o universo entregue algo pronto. Ele exige sua participação ativa na cocriação de uma nova realidade. Aqui é onde a verdadeira sabedoria se revela. Compreender que a reorganização não apenas remove o que não serve mais, mas também planta sementes para o novo. Sua energia, liberta de resistências e apegos, torna-se o arquiteto principal dessa fase. A reconstrução se revela de forma sutil, através de uma clareza interior que surge quase sem esforço. Respostas para antigas perguntas aparecem em momentos inesperados. Uma compreensão mais profunda de quem você é e do que realmente deseja começa a emergir. Esse é o florescer da sua verdade. Embora pareça um processo abstrato, seus efeitos são muito concretos. Escolhas passam a se alinhar com a sua essência mais autêntica e situações antes carregadas de atrito se resolvem com maior fluidez. É importante lembrar que essa vida em gestação não é uma versão remendada do passado. É algo inteiramente novo. Papéis, identidades e crenças que pareciam imutáveis começam a se dissolver, abrindo espaço para o ser genuíno que sempre esteve em você. Você deixa de se definir por títulos, funções ou relacionamentos e começa a se alinhar com sua própria essência. Esse refinamento interior é a base sólida sobre a qual a nova vida será erguida. Uma base que não se abala com as mudanças externas.
Nesse processo, não há necessidade de forçar portas ou correr atrás de oportunidades. Sua tarefa é simplesmente ser. Sua frequência, energia e presença tornam-se o imã natural, que atrai o que está em sintonia com o seu novo eu. A vida deixa de ser esforço e luta e passa a ser fluxo e atração. A sincronicidade, antes vista como coincidência rara, torna-se a linguagem cotidiana do universo, confirmando a cada passo que você está no caminho certo. Essa nova realidade é a expressão viva do seu estado de ser. Ela se constrói a cada escolha consciente, a cada desapego, a cada momento em que você confia na sua intuição. E dentro desse movimento, um dos processos mais profundos que acontece é o de soltar aquilo que você nunca foi. Ao longo da vida, criamos máscaras, papéis e personagens para sobreviver, agradar ou ser aceitos. Eles nos ajudaram a navegar no mundo, mas agora estão sendo removidos. Não como castigo, mas como convite a reencontrar a essência sem as camadas acumuladas com o tempo. Essa retirada de máscara pode ser dolorosa, pois não é apenas um emprego perdido ou um relacionamento encerrado. É a dissolução da identidade que você associava a esses papéis. A dor do rearranjo é, muitas vezes, a dor de ver a falsa identidade se desfazer. Mas esse é o verdadeiro presente. O universo lhe mostra que sua essência é tão poderosa que não necessita de disfarce. Você pode ser quem é, sem fingimentos, sem esforços para se encaixar. A sabedoria desse processo está em compreender que a autenticidade não é algo a ser criado, mas algo a ser revelado. O processo de rearranjo, em sua essência, é um convite para retornar ao seu eu mais verdadeiro. Ele questiona silenciosamente: quem você seria se não precisasse provar nada a ninguém? É um refinamento, um despojamento em que tudo aquilo que não corresponde à sua essência é retirado, algumas vezes de maneira suave, outras de forma brusca. Por mais desconfortável que pareça, essa jornada de autodescoberta é, sem dúvida, uma das mais importantes que você pode trilhar. Essa fase pede coragem. A coragem de ser vulnerável, de admitir que sua identidade esteve apoiada em fatores externos. É um chamado para encarar o espelho e reconhecer que a versão que você apresentou ao mundo por tanto tempo não era o seu verdadeiro eu, mas sim uma construção criada para sobreviver. No instante em que você deixa de se apegar a essas velhas identidades, o universo começa a conspirar em seu favor, atraindo pessoas, oportunidades e experiências que vibram na mesma frequência do seu ser mais autêntico. O desconforto de soltar velhos hábitos e padrões faz parte natural desse processo, mas aquilo que nasce a partir dele é mais forte e resiliente do que tudo o que foi deixado para trás. O que muitos não percebem é que as mudanças externas são apenas reflexos de uma transformação interna já em andamento. A vida não está tentando quebrá-lo sem sentido, mas sim refiná-lo. É como um metal precioso que precisa atravessar o fogo para se purificar. As crises, as dores e as perdas que surgem no caminho são justamente o calor e a pressão necessários para que você se torne sua versão mais pura e íntegra. Esse refinamento se manifesta em todos os níveis: mental, emocional e espiritual. Nesse movimento, você é chamado a soltar padrões de pensamento que não servem mais. Crenças limitantes sobre o que é possível ou não começam a se desfazer. As histórias que você repetia a si mesmo: não sou capaz, não mereço, isso é impossível, revelam-se como ilusões que restringiam seu potencial. Quando essas barreiras mentais se dissolvem, sua intuição, a voz da alma, passa a se manifestar com mais clareza e confiança, livre do ruído das dúvidas internas. O mesmo acontece com as emoções. Você é desafiado a sentir plenamente aquilo que evitou por tanto tempo: raiva, tristeza, medo. Emoções antes vistas como fraquezas tornam-se mensageiras,
indicando as áreas que necessitam de maior atenção e cura. É um processo de limpeza emocional em que a energia estagnada se dissolve para abrir espaço à aceitação e à paz. Não é fácil, mas é nesse terreno que a verdadeira resiliência é construída. Você aprende então que emoções são passageiras e que sua paz interior pode permanecer inabalável. À medida que esse trabalho interno acontece, a realidade externa também se reorganiza. Pessoas e situações que já não ressoam com sua nova vibração começam a se afastar, enquanto novas conexões, mais autênticas e alinhadas, surgem naturalmente. É a lei da atração em sua forma mais pura, o mundo exterior refletindo seu crescimento e evolução interior. O objetivo de tudo isso não é apenas trazer alívio, mas preparar você para a vida que sempre esteve destinado a viver. Essa etapa é um refinamento profundo, em que as camadas do falso eu se desfazem para que o ser verdadeiro, até então oculto, venha à tona. O desconforto que acompanha esse processo não é castigo, mas ferramenta. Ele é o atrito que gera movimento, o catalisador que impulsiona sua consciência a um novo nível. A vida segue a mesma lógica da natureza. Uma semente precisa da pressão da terra e da escuridão para romper a casca e germinar. Um diamante só se forma sob calor e pressão extremos. Nós também passamos por esse mesmo princípio. Há momentos em que o universo aplica a pressão necessária para que possamos soltar o que não nos serve mais e despertar uma força interior que jamais surgiria dentro da zona de conforto. Esse convite é para que você se torne mais flexível, entregue-se ao fluxo da vida e permita ser moldado em algo mais forte e verdadeiro. A dor e o desconforto, em última instância, têm a função de alinhar você. Em um nível profundo, eles sinalizam que está vivendo fora do seu eixo. Sempre que insiste em permanecer em um trabalho que drena sua energia ou em um relacionamento que já não nutre sua alma, o desconforto cresce. Ele não está ali para punir, mas para guiar, lembrando-o de que é hora de retornar à sua verdade. É como se seu próprio sistema interno estivesse clamando por sua atenção. A dor que nasce do desconforto não vem para fazê-lo sofrer, mas para conduzi-lo de volta ao centro, a um espaço de maior verdade e serenidade. Em vez de resistir, a sabedoria se revela no ato de acolher o desconforto. O medo que temos dele é o que nos mantém presos em situações que já não servem ao nosso crescimento. Mas quando compreendemos que há um propósito escondido nesse processo, toda a perspectiva se transforma. Deixamos de perguntar por que isso está acontecendo comigo e passamos a perguntar o que isso está tentando me ensinar. É nesse ponto que ocorre a virada, o momento em que deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos aprendizes conscientes de nossa própria jornada. No meio dessa desconstrução, a verdadeira barreira não é a dor em si, mas a resistência que temos a ela. O medo e a necessidade de controlar tudo nos fazem lutar contra o inevitável, tentando segurar o que já está se desfazendo. A sabedoria, porém, nasce de um sim sagrado à transformação. Não é um sim de derrota ou passividade, mas um sim de aceitação profunda e de cooperação com a inteligência da vida. É a decisão consciente de parar de lutar contra a corrente e permitir que ela o conduza aonde você precisa estar. Aceitar, neste sentido, é um ato de poder. Ele o retira do papel de vítima e o coloca como participante ativo. O que antes parecia azar ou castigo, torna-se convite para realinhamento. Em vez de gastar energia tentando reverter o processo, você aprende a se adaptar a ele. Esse sim sagrado é rendição. Uma confiança serena que não depende de ter todas as respostas, mas que reconhece, mesmo sem saber o destino, a vida o está guiando a um espaço de maior autenticidade e propósito. Dizer sim
não significa não sentir dor ou desconforto. Significa senti-los inteiramente. E ainda assim, escolher confiar. É a coragem de olhar para o caos e afirmar: eu não compreendo isso, mas confio que há um propósito maior. É admitir que a mente não detém todas as respostas e que uma sabedoria mais ampla está em movimento. Essa rendição é o verdadeiro ponto de inflexão. É quando você deixa de se definir pelos planos que se desmancham e passa a se reconhecer pela sua capacidade de se adaptar e fluir com a vida. Sua paz interior torna-se incondicional, porque não depende mais de circunstâncias externas. Aceitar conscientemente é um dos passos mais poderosos da evolução. É o momento em que você solta o controle e permite que a vida trabalhe a seu favor. E a ironia é que, ao fazer isso, você se torna mais forte do que nunca. Em vez de gastar energia lutando contra o inevitável, passa a canalizá-la para criar e manifestar uma nova realidade. Você deixa de reagir aos acontecimentos e começa a colaborar com a própria criação da sua vida. É essa colaboração que abre um dos capítulos mais belos da jornada. Ao dizer sim à transformação, você não apenas se rende ao processo, mas se abre para a revelação de um novo eu. Uma versão sua que sempre esteve ali, aguardando o momento certo para emergir. Talvez você tenha vivido moldado por medos, expectativas ou papéis sociais, mas a reorganização que aconteceu foi um refinamento. Ela retirou o que não era você, para que sua essência verdadeira pudesse florescer. O novo, você não é algo que precisa ser construído do zero, mas uma essência que sempre existiu, agora livre, para se manifestar. O resultado desse processo não é exatamente uma nova vida, mas uma nova forma de viver a mesma vida. Sua realidade externa começa, pouco a pouco, a se alinhar com a sua frequência interna. Não há mais necessidade de forçar, de tentar caber em lugares que não o acolhem. As pessoas certas, as oportunidades e experiências que nutrem sua alma começam a surgir naturalmente, refletindo quem você realmente se tornou. É a sincronicidade operando em seu favor. Você deixa de apenas reagir ao mundo e passa a cocriar a partir da sua verdade. Essa revelação não acontece de uma só vez, mas em pequenos e profundos momentos. É a paz que se instala quando você solta algo que antes parecia indispensável. É a clareza sobre a sua verdadeira direção. É a coragem de se mostrar vulnerável e autêntico. Cada instante assim prova que o desconforto e a incerteza foram, na verdade, aliados. Eles foram o gatilho que libertou você. Porque liberdade não é ausência de desafios, mas a capacidade de ser você mesmo em qualquer circunstância. A jornada que começou com a sensação de estar perdido, com a vida se desfazendo em pedaços, revelou-se, na verdade, como o caminho de retorno ao lar. O caos não foi castigo, mas orientação. As perdas não foram maldição, mas libertação. A dor não foi erro, mas sinal de crescimento. E desse processo, você saiu mais forte, mais sábio e mais alinhado consigo mesmo. A vida que parecia se desmoronar estava, na verdade, se reorganizando na sua forma mais autêntica. No fim, o que se revela é simples e profundo. A jornada nunca foi sobre construir algo novo, mas sobre descobrir o que sempre esteve dentro de você. Se este vídeo ressoou com você, convido a deixar seu apoio com um like e a se inscrever em nosso canal. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam se beneficiar dela e escreva nos comentários suas reflexões, experiência e aprendizados. Gratidão por caminhar comigo nessa jornada. Cuide-se e até breve.